As 12 princesas bailarinas. Há muitos e muitos anos, vivia no vilarejo de Montigny-sur-Roque, um jovem vaqueiro sem pai nem mãe. Seu nome verdadeiro era Miguel, mas era sempre chamado de Mira Estrelas, porque quando guiava o gado pelos campos em busca de pasto, sempre o acompanhava com a cabeça levantada, olhando, pasmo, para o nada. Como tinha a pele alva, os olhos azuis e o cabelo todo encaracolado, as moças do vilarejo costumavam lhe perguntar: "Bem, Mira Estrelas, o que estás a fazer?" E Miguel respondia: "Oh, nada", e prosseguia pelo caminho sem ao menos voltar-lhes o olhar. Na verdade, ele as achava muito feias, com as nucas queimadas pelo sol, as mãos grandes e rubras, as anáguas ordinárias e os sapatos de madeira. Ouvira que em algum lugar do mundo havia moças cujas nucas eram alvas, e as mãos, pequenas, sempre vestidas nas mais finas sedas e rendas, e eram chamadas de princesas. Enquanto seus companheiros ao redor do fogo, nada viam nas chamas senão imagens corriqueiras, ele sonhava que teria a felicidade de se casar com uma princesa. Certa manhã, em meados de agosto, justo ao meio-dia, quando o sol estava a pino, Miguel fez sua refeição de um pedaço de pão seco e foi dormir debaixo de um carvalho. Enquanto dormia, sonhou que apareceu diante dele uma bela dama, vestida em um traje de ouro, que lhe disse: "Vá para o castelo de Beloeil, e lá deverás casar-te com uma princesa." Naquela noite, o jovem vaqueiro, que estivera pensando muito sobre o conselho da dama do vestido de ouro, contou o sonho às pessoas da fazenda. No entanto, como era natural, elas riram do Mira Estrelas. No dia seguinte, no mesmo horário, ele foi dormir novamente debaixo da mesma árvore. A dama apareceu-lhe uma segunda vez, e disse: "Vá para o castelo de Beloeil, e lá deverás casar-te com uma princesa." À noite, Miguel disse aos amigos, que sonharam o mesmo sonho novamente, mas eles riram dele mais do que antes. "Deixe estar", pensou consigo mesmo, "se a dama aparecer pela terceira vez, farei o que ela me disser." No dia seguinte, para grande espanto de todo o vilarejo, por volta de 2 horas da tarde, ouviram uma voz a cantar: "Oh, oh, vai, boizinho." Era o jovem vaqueiro levando o gado de volta para o estábulo. O fazendeiro começou a ralhar com ele, furioso, mas o rapaz respondeu calmamente: "Vou embora." Juntou as roupas em uma trouxa, disse adeus para todos os amigos e, seguro de si, saiu em busca da sorte. Houve grande alvoroço em todo o vilarejo, e, do alto da colina, as pessoas seguravam o riso enquanto assistiam ao Mira Estrelas caminhar penosamente, com bravura, ao longo do vale, com a trouxa amarrada na ponta de uma vara. Per certo, a cena era o bastante para fazer qualquer um dar risadas. Por 20 milhas ao redor, todos sabiam que no castelo de Beloeil viviam 12 princesas de prodigiosa beleza, tão orgulhosas quanto belas, e que, além disso, eram muito sensíveis e de sangue real tão verdadeiro que sentiriam imediatamente a presença de uma ervilha na cama, mesmo que os colchões a estivessem cobrindo. Os rumores é que levavam exatamente a vida que as princesas deveriam levar, dormiam até tarde pela manhã e nunca acordavam antes do meio-dia. Tinham 12 camas, todas no mesmo quarto, mas o fato extraordinário é que ficavam trancadas por 3 ferrolhos, e, todas as manhãs, seus sapatos de cetim eram encontrados gastos e cheios de furos. Quando perguntadas a respeito do que faziam a noite toda, sempre respondiam que dormiam, e, de fato, nunca se ouviu nenhum barulho no quarto. Entretanto, os sapatos não poderiam gastar-se sozinhos. Por fim, o Duque de Beloeil ordenou que tocassem a trombeta e proclamassem que se alguém descobrisse como suas filhas gastavam os sapatos, poderia escolher uma delas em casamento. Ao ouvir a proclamação, vários príncipes foram até o castelo tentar a sorte. Observaram a noite toda atrás da porta aberta do quarto das princesas, mas quando a manhã chegava, todas desapareciam e não havia quem dissesse o que fora feito delas. Quando chegou ao castelo, Miguel dirigiu-se ao jardineiro e ofereceu os seus serviços. Ora, aconteceu de o ajudante do jardim ter acabado de ser demitido, e assim, embora o Mira Estrelas não parecesse muito forte, o jardineiro concordou em empregá-lo, pois acreditava que o seu belo rosto e os cachos dourados agradariam às princesas. A primeira coisa que soube é que quando as princesas acordavam ele deveria presenteá-las, cada uma, com um buquê.
Miguel pensou que, se não tivesse nada mais desagradável para fazer, ele faria isso muito bem. Desta maneira, postou-se atrás da porta do quarto das princesas com 12 buquês em uma cesta. Deu um para cada uma das irmãs, que os pegaram sem, nem mesmo concederem um olhar para o rapaz, exceto a mais nova, Lina, que fixou os grandes olhos negros e suaves como veludo no moço, e exclamou: "Oh, como nosso novo florista é belo!" As outras irromperam em risos, e a mais velha chamou-lhe a atenção dizendo que uma princesa nunca deveria se rebaixar a olhar para um ajudante de jardineiro. Ora, Miguel sabia muito bem o que acontecera a todos os príncipes, mas ainda assim os belos olhos da princesa Lina inspiraram-lhe um desejo intenso de tentar a sorte. Infeliz, não ousou apresentar-se, com medo de que fizessem chacota, ou mesmo lhe mandassem embora do castelo por conta dessa imprudência. Entretanto, o Mira-Estrelas teve outro sonho. A dama de vestido dourado apareceu-lhe mais uma vez, segurando em uma das mãos 2 arvorezinhas de louro, um loureiro cereja e um loureiro rosa. Na outra mão, trazia um ancinho dourado, um baldinho dourado e uma toalha de seda. Assim, dirigiu-se a ele. Planta esses 2 loureiros em 2 vasos grandes, afofa a terra com o ancinho, rega com o balde e seca com a toalha. Quando estiverem tão crescidos, como uma menina de 15 anos, diga a cada um deles: meu belo loureiro, com o ancinho dourado te afofei, com o balde dourado te reguei, com a toalha de seda te sequei. Depois disso, peça qualquer coisa que quiseres, e os loureiros te darão. Miguel agradeceu à dama de vestido dourado, e, quando acordou, encontrou 2 pés de louro ao seu lado. Então, obedeceu diligentemente às ordens dadas pela senhora. As árvores cresceram muito rápido, e quando estavam altas, como uma menina de 15 anos, ele disse para o loureiro cereja: meu adorado loureiro cereja, com o ancinho dourado te afofei, com o balde dourado te reguei, com a toalha de seda te sequei. Ensina-me como tornar-me invisível. Então, no mesmo instante, apareceu no loureiro uma linda flor branca, que Miguel colheu e colocou na casa do botão de sua roupa. Naquela noite, quando as princesas foram se recolher no andar de cima, ele a seguiu descalço, de modo que não pudesse fazer barulho, e se escondeu debaixo de uma das 12 camas, para não ocupar muito espaço. As princesas imediatamente começaram a abrir os guarda-roupas e os baús. Deles tiraram os vestidos mais magníficos, que trajaram diante dos espelhos. Quando terminaram, viraram-se para todos os lados para admirar a aparência. Miguel nada podia ver de seu esconderijo, mas podia escutar tudo, e ouviu as princesas rindo e saltitando com prazer. Por fim, disse a mais velha: sejam rápidas, irmãs, nossos parceiros ficarão impacientes. Ao fim de 1 hora, quando Mira-Estrelas não ouviu mais barulho, espiou e viu as 12 irmãs em trajes esplêndidos, com sapatos de cetim nos pés, e, nas mãos, os buquês que ele lhes trouxera. Estais prontas? Perguntou a mais velha. Sim, responderam as outras 11 em coro, e tomaram seus lugares, uma por uma, atrás da mais velha. Nessa altura, a princesa mais velha deu 3 palmas, e o alçapão se abriu. Todas as princesas desapareceram por uma escada secreta e Miguel rapidamente a seguiu. Ao seguir os passos da princesa Lina, por descuido ele pisou no vestido. Há alguém atrás de mim, gritou a princesa, e está prendendo meu vestido, bobinha. Disse a mais velha. Sempre estás com medo de alguma coisa. Foi um prego que te prendeu. Desceram muitos e muitos degraus até que, por fim, chegaram a uma passagem com uma porta no fundo, que só estava trancada por um trinco. A princesa mais velha a abriu e viram-se imediatamente em um bosque adorável, onde as folhas eram salpicadas de gotas de prata, que cintilavam à luz brilhante da lua. A seguir, atravessaram outro bosque onde as folhas eram polvilhadas de ouro, e depois desse, ainda passaram por um outro bosque, cujas folhas reluziam como diamantes. Finalmente, o Mira-Estrelas percebeu um grande lago, e, nas margens do lago, 12 barquinhos com toldos, em que se sentavam 12 príncipes de remos em punho a guardar as princesas. Cada princesa entrou em um dos barcos e Miguel entrou furtivamente naquele que levava a princesa mais nova. Os barcos deslizaram pela água rapidamente, mas o barco de Lina, por estar mais pesado, ficava sempre atrás do restante. Nunca fomos tão devagar antes, disse a princesa. Qual será o motivo? Não sei, respondeu o príncipe.
asseguro-te que estou remando mais que posso. Do outro lado do lago, o ajudante de jardineiro viu um belo castelo, esplendidamente iluminado, de onde vinha uma música animada de violinos, tímpanos e trombetas. No momento que tocaram a terra, e o grupo saiu dos barcos, os príncipes, após amarrar bem firme as embarcações, deram os braços às princesas, e levaram-nas ao castelo. Miguel o seguiu e entrou no salão de baile junto com o cortejo. Havia espelhos, luzes, flores e cortinas adamascadas em todos os lugares. O Mira-Estrelas estava bastante desconcertado com a visão magnífica do lugar. Postou-se fora da passagem, em um canto, admirando a graça e a beleza das princesas. Eram graciosas de várias maneiras. Algumas tinham cabelos claros, outras, escuros, algumas tinham cabelos castanhos claros ou cachos ainda mais escuros, e, outras, madeixas louras. Nunca foram vistas tantas belas princesas juntas de uma só vez, mas a que o vaqueiro achava mais bonita e mais fascinante, era a princesinha de olhos de veludo. Com que ânsia dançava. Apoiada no ombro do parceiro, deslizava como um redemoinho. Suas faces coravam, os olhos brilhavam e estava claro que ela amava dançar mais do que qualquer outra coisa. O pobre rapaz invejou os jovens e belos homens, com quem ela dançava tão graciosamente, mas não sabia por que tinha tantos ciúmes deles. Os rapazes, ao menos uns 50, eram realmente os príncipes que tentaram roubar o segredo das princesas. As princesas fizeram com que bebessem algo, como uma poção mágica que congelava o coração, e nada mais restava senão o amor pela dança. Dançaram até os sapatos das princesas ficarem gastos e com buracos. Quando o galo cantou pela terceira vez, os violinos pararam, e uma ceia deliciosa foi servida por meninos negros que traziam flores de laranjeira açucaradas, pétalas de rosa cristalizadas, violetas polvilhadas, biscoitos crocantes, biscoitos finos e outros pratos que são, como todos sabem, os favoritos das princesas. Depois da ceia, todos os dançarinos voltaram para os seus barcos, e dessa vez o Mira-Estrelas entrou no da princesa mais velha. Cruzaram novamente o bosque reluzente de diamantes, o bosque polvilhado de ouro, e o bosque cujas folhas eram salpicadas de gotas de prata, e, como prova do que vira, o rapaz quebrou um galhinho de uma árvore no último bosque. Lina virou-se ao ouvir o barulho feito pelo galho quebrado. "O que foi este barulho?" perguntou. "Não foi nada", respondeu a irmã mais velha, "foi apenas o grito da coruja de igreja, que se empoleira em uma das torres do castelo." Enquanto ela falava, Miguel tratou de passar à frente e, correndo escada acima, alcançou primeiro o quarto das princesas. Abriu rapidamente a janela e, descendo pela trepadeira que subia pelas paredes do castelo, viu-se no jardim assim que o sol começava a raiar e já era hora de ir para o trabalho. Naquele dia, quando confeccionava os buquês, Miguel escondeu o galho com gotinhas de prata no ramalhete, que iria para a princesa mais jovem. Quando Lina descobriu o galinho, ficou muito surpresa. No entanto, nada disse às irmãs, mas encontrou o rapaz, por acidente, enquanto caminhava sob a sombra dos elmos. Subitamente parou como se fosse falar com ele, depois, mudando de ideia, continuou a caminhar. Na mesma noite, as 12 irmãs foram mais uma vez para o baile, e o Mira-Estrelas novamente as seguiu e cruzou o lago no barco de Lina. Dessa vez foi o príncipe que reclamou de o barco parecer muito pesado. "É o calor", respondeu a princesa. "Eu também estou muito acalorada." Durante o baile, ela procurou em todos os lugares pelo ajudante de jardineiro, mas não o viu mais. Ao voltar, Miguel colheu um galho do bosque de folhas polvilhadas de ouro, e nesse momento, foi a mais velha das princesas que ouviu o barulho que o galho fez ao quebrar. "Não é nada", disse Lina. "É apenas a coruja que se empoleira em uma das torres do castelo." Assim que a princesa Lina acordou, encontrou o galho em seu buque. Quando as irmãs desceram, ela se deixou ficar um pouco para trás e disse ao vaqueiro: "De onde veio este galho?" "Vossa Alteza Real sabeis muito bem", respondeu Miguel. "Então, tu nos seguiste?" "Sim, princesa." "Como conseguiste?" "Nunca te vimos." "Escondi-me", respondeu Mira-Estrelas de maneira sossegada. A princesa ficou calada por um momento, e depois disse: "Conheces o nosso segredo. Guarda-o, eis a recompensa pela tua discrição."
e arremessou uma bolsa de ouro para o rapaz. Não vendo meu silêncio, respondeu Miguel, e foi-se embora sem pegar a bolsa. Por 3 noites Lina não viu ou ouviu nada de extraordinário. Na 4ª noite, ouviu um farfalhar entre as folhas do bosque de mantes reluzentes. Neste dia, havia um galho dessa árvore no buquê de Lina. Pagar por nosso segredo? Chamou Mira Estrelas à parte, e disse-lhe em tom severo: sabes o preço que meu pai prometeu pagar por nosso segredo? Sei, princesa, respondeu Miguel. Não pretendes contar-lhe? Esta não é minha intenção. Estás com medo? Não, princesa. Então, o que te faz ser tão discreto? Miguel ficou calado. As irmãs de Lina viram-na conversando com o ajudante de jardineiro e zombaram dela por isso. O que impede que te cases com ele? Perguntou a mais velha. Tornar-te-ias também uma jardineira, uma profissão encantadora. Poderias viver em um chalé no fundo do parque e ajudar teu marido a tirar água do poço e, quando acordássemos, poderias levar nossos buquês. A princesa Lina estava furiosa e, quando Mira Estrelas a presenteou com um buquê, recebeu-o com desdém. Miguel comportou-se o mais respeitosamente que pôde. Nunca levantou o olhar para ela, mas quase o dia todo a princesa o sentiu ao seu lado, mas nem mesmo voltou-se para ele. Um dia, tomou a decisão de contar tudo para a irmã mais velha. O quê? Exclamou. Esse maroto conhece nosso segredo, e tu nunca me disseste. Não devo perder tempo para livrar-me dele. Mas, como? Ora, fazendo com que seja levado para a torre das masmorras, é claro. Este era o modo como, nos tempos antigos, as belas princesas se livravam das pessoas que sabiam coisas demais. No entanto, a parte surpreendente era que a irmã mais nova não parecia gostar desse método de calar a boca do ajudante de jardineiro, que, afinal, nada dissera ao pai delas. Ficou acordado que a questão deveria ser submetida às outras 10 irmãs. Todas ficaram do lado da mais velha. Então, a irmã mais nova declarou que se elas encostassem um dedo sequer no rapaz do jardim ela mesma iria ao pai e contaria o segredo dos furos nos sapatos. Por fim, decidiram que Miguel deveria ser testado. Elas o levariam ao baile e, ao final da ceia, lhe dariam a poção mágica para encantá-lo como os demais príncipes. Mandaram chamar o Mira Estrelas e perguntaram-lhe como conseguir aprender o segredo. Ainda assim, continuou calado. Nessa altura, em tom de comando, a irmã mais velha deu-lhe a ordem que as irmãs tinham acordado. Ele respondeu apenas: obedecerei. Na verdade, ele estivera presente, invisível, no conselho das princesas e ouvira tudo, mas decidiu beber a poção mágica e sacrificar-se pela felicidade daquela que amava. Não desejando fazer má figura no baile ao lado dos outros dançarinos, foi imediatamente aos loureiros e disse: meu adorado loureiro rosa, com o ancinho dourado te afofei, com o balde dourado te reguei, com a toalha de seda te sequei. Veste-me como um príncipe. Apareceu uma linda flor cor-de-rosa. Miguel o acolheu, e, no mesmo instante, viu-se vestido em roupas de veludo negro, como os olhos da princesinha, com uma capa combinando, um penacho de diamante, e a flor do loureiro rosa na casa do botão de seu traje. Vestido dessa maneira, apresentou-se naquela noite diante do Duque de Beloeil e obteve permissão de partir e tentar descobrir o segredo de suas filhas. Tinha uma aparência tão distinta, que dificilmente alguém saberia de quem se tratava. As 12 princesas subiram para dormir. Miguel a seguiu, esperou atrás da porta aberta, até que dessem o sinal para partir. Dessa vez não cruzou o lago no barco de Lina. Deu o braço à irmã mais velha, dançou com cada uma delas, e era tão elegante que todos estavam encantados com ele. No final, chegou o momento de dançar com a princesinha. Ela descobriu nele o melhor parceiro do mundo, mas ele não ousou dirigir-lhe uma palavra sequer. Quando a conduzia de volta para seu lugar, ela disse-lhe em tom zombeteiro: eis-te no auge dos teus desejos. Ser tratado como um príncipe. Não temas, respondeu gentilmente o Mira Estrelas. Nunca serás esposa de um jardineiro. A princesa o olhou com espanto, com uma expressão amedrontada, e ele a deixou, sem esperar por resposta. Quando os sapatos de cetim já estavam gastos, os violinos pararam, e os rapazes negros puseram a mesa. Miguel foi colocado ao lado da irmã mais velha, e em frente à mais jovem.
Serviram-lhe os pratos mais requintados para comer, e os vinhos mais delicados para beber, e, para deixá-lo completamente tonto, encheram-no de elogios e lisonjas de todos os lados. No entanto, ele tomou cuidado para não embriagar-se, nem de vinho, e nem pelos elogios. Ao final, a mais velha das irmãs fez um sinal, e um dos pajens negros trouxe uma grande taça dourada. O castelo encantado guarda mais segredos para ti, disse Almira Estrelas. Bebamos ao teu triunfo. Lançou um olhar prolongado para a princesinha, e, sem hesitar, levantou a taça. Não beba! Gritou, de repente, a princesinha, preferiria casar com um jardineiro. E irrompeu em lágrimas. Miguel lançou o conteúdo da taça para trás, saltou sobre a mesa, e atirou-se aos pés de Lina. O restante dos príncipes fez o mesmo e todos caíram de joelhos diante das princesas, cada uma escolheu um marido e ergueu-o, colocando-o ao lado. O feitiço foi quebrado. Os 12 casais entraram nos barcos, que cruzaram o lago muitas vezes, para carregar os outros príncipes. Todos atravessaram os 3 bosques, e, quando cruzaram a porta da passagem subterrânea, ouviram um grande barulho, como se o castelo encantado estivesse ruindo por terra. Foram direto ao quarto do Duque de Beloeil, que acabara de acordar. Miguel tinha nas mãos a taça dourada e revelou o segredo dos sapatos furados. Escolha, então, disse o Duque, a que preferir. Minha escolha já foi feita, respondeu o ajudante de jardineiro, e ofereceu a mão à princesa mais jovem, que corou e abaixou os olhos. A princesa Lina não se tornou a esposa do jardineiro. Ao contrário, foi o Mira Estrelas que se tornou príncipe. Mas antes da cerimônia do casamento, a princesa insistiu que o seu amado lhe contasse como veio a descobrir o segredo. Assim, ele mostrou-lhe os 2 loureiros que o ajudaram, e ela, como uma moça prudente, pensando que as árvores lhe davam muitas vantagens sobre a esposa, lhe as cortou pela raiz e lançou ao fogo. É por isso que as camponesas cantam: não iremos mais ao bosque, os loureiros estão cortados. E dançam no verão, à luz do luar.